Para concluir agora os vídeos, eu vou programar alguma coisa nessa biblioteca que eu baixei, que é a CardGame.js. Aqui tem a documentação dele na página aqui do GitHub, onde eu tinha baixado ela inicialmente. Eu mudei para a visualização do celular para que eu possa ver com mais facilidade, né, o código. Eu consiga ver ele num tamanho de fonte mais adequado. Porque se eu deixar naquela visualização de computador, a letra fica bem pequena. Bom, tem aqui a documentação dizendo o que é que você precisa para começar, explicando o que é cada um dos arquivos. Depois ele diz aqui que o arquivo que você vai mexer é o control.js. E quando você abre ele, você vai encontrar essas duas funções lá descritas. Ele diz que essa setup é onde você vai fazer a criação da tela do jogo, né? Você vai fazer a interface gráfica do jogo nessa função. O que você escrever aí vai ajudar a estruturar a interface do seu jogo. Já nessa outra função draw é a lógica do seu jogo. Então, o que vai acontecer no jogo quando você apertar um botão, como é que ele vai executar os eventos do jogo, tudo isso você vai descrever em draw. E o setup é só para você montar a interface gráfica. Bom, ele começa a descrever as funções. Ele tem duas funções básicas aqui no começo, que são três na verdade, bem básicas, para que você monte a tela do seu jogo. Ele é feito para jogos de cartas, então ele é voltado para que você tenha uma função para você desenhar uma mesa, uma outra função para você desenhar na tela uma carta. Você também pode desenhar barras sobre a mesa para você colocar textos, botões e outras interfaces para interação. Bom, a primeira função que ele explica é essa, a Create Table, e é justamente essa daí que eu vou escrever primeiro lá no código. Essa função ela recebe uma variável que é um tipo, né, ele explica aqui depois que esse tipo é um número, que se for zero ele cria uma mesa que tem duas linhas de cartas e uma região no meio. E se você escolher, se você passar aqui a variável com o valor 1, né, dizer que o tipo é 1, ele vai criar uma mesa onde tem três linhas de cartas. Sendo que não tem uma região no meio separando elas, ficam três linhas de cartas. Então ele dá dois exemplos aqui, ó. Um create table que recebe o zero para ser uma mesa com duas linhas de cartas e uma região no meio vazia, e um tipo 1, né, para você criar um jogo onde a mesa tem três linhas de cartas e não tem nenhuma região entre elas. Vamos começar com isso, né? Eu vou voltar lá para uma write free, a gente vai colocar esse código lá do create table. E, bom, né, eu já tinha escrito aqui alguma coisa no write free, que está ali já, create table. Vou só colocar aqui o zero. E ele vai, no caso, criar uma tabela não, né, criar uma mesa. Criar uma mesa com o tipo zero, que vão ter duas linhas de cartas. Além disso, eu já fui ali e usei essas outras duas funções, que é add bar. Vou voltar lá na página do Chrome para que vocês vejam o que essa função faz. Aqui ele explica que essa add bar ele vai adicionar uma região, uma barra vertical, no local onde você especificou. E como é uma montagem de interface gráfica, a ordem que você desenhou as coisas é a ordem que vai aparecer. Ele dá até um exemplo aqui, ó. Se você fizer nessa ordem aqui do primeiro exemplo, ele desenha só uma barra, fica uma interface só com uma barra, lá em cima, em algum lugar. Se você fizer essas duas linhas de código, ele vai desenhar uma interface gráfica que tem uma barra e tem a mesa de jogo no meio. Se você fizer esse terceiro exemplo aqui de código, que é o exemplo que eu estou com ele lá no GitHub, no GitHub não, desculpe, no write free, ele vai criar uma barra superior, depois vai colocar uma região de mesa no meio e outra barra inferior lá embaixo. Então ficam uma barra em cima, a mesa no meio e uma barra embaixo. Eles ficam assim porque você colocou nessa ordem, então ele vai desenhar uma interface com essa cara. Então eu vou voltar lá no exemplo
do OneWrite3. É justamente aquele exemplo que eu copiei de lá. Vejam que ali no Create Table, no exemplo dele não tinha um número, né? Ela pode até ter uma versão que não recebe número, mas no caso aqui estou passando um número que é 0. E eu vou aqui e agora clicar para executar. Quando eu for executar, é melhor que eu vá lá para o HTML. Vou salvar aqui esse código. Talvez não tenha sido perceptível, mas eu cliquei no botão de salvar e ele deu ali a mensagem que foi salvo. Vou ali no menu para buscar os arquivos abertos, vou no HTML, clico aqui de novo na tela do OneWrite3 e ele está mostrando aqui o HTML. Ele estava até dizendo que não estava salvo, ele estava marcando com asterisco. Eu vou clicar aqui para salvar. Vou agora apertar aqui para executar. E vejam que aqui no canto mais inferior, que eu fiz sumir aqui o meu teclado, no canto mais inferior tem uma setazinha, tem um botão de play, né? Tem aquele símbolo clássico do botão de play. Se você apertar lá o play, tem o play e tem o nome do arquivo, cardgame.html. Quando você clica no play, ele vai executar. E tá aí a minha interface com duas barras e uma mesa aí. A mesa é essa barra preta no meio, um pouco mais, que tem uma altura um pouco maior, né? As três têm a mesma largura, mas a do meio está com uma altura maior. Eu consigo, nossa, tanta comunicação ali no Zap está atrapalhando. Voltando, né? Desculpa aí. Tem ali as três barras, né? Você consegue editar a cor delas, o tamanho, proporção. É só procurar lá nas funções, você vai encontrar como editar elas. Bom, eu só queria mostrar mesmo isso. Dá tempo de mostrar mais uma coisa aqui, né? Vou voltar aqui no OneWrite3. Vou sair aqui do... Sim, gente, ó, eu tô aqui na tela, né? Tem uma setinha voltando. Se eu apertar a seta voltando, ele volta aqui para o OneWrite3. E eu voltar para o JavaScript. Eu tô com o código aqui já copiado. Eu vou colar aqui esse código. Cliquei aqui, pulei uma linha, nessa linha ali nova que surgiu ali, eu vou colar, né? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos que está ali no menu, lá na parte inferior direita tem três pontinhos, vou clicar nos três pontos e vou usar o paste para colar aqui. Essa é uma função que ele também descreve lá. Na sequência, se você continuar no tutorial, vai ver essa função que é para adicionar um espaço para colocar as cartas. E ele diz a posição onde você vai colocar a carta, se é na linha superior da mesa ou na linha inferior da mesa. Que são esses valores up e down. Up bota na linha mais acima da mesa e down bota na linha mais abaixo da mesa. E 0 e 0 são... esses números aí é só um rótulo para você colocar. Ele pode até desenhar esse nome, esses números na tela, mas é só para efeito de você lembrar mesmo qual é o nome que você está dando a essa carta que você está criando. E 3, no caso aqui, que eu estou usando as duas, 3 quer dizer que ele vai desenhar 3 cartas. Em cada um desses exemplos aí, ele desenhou 3 cartas. Ele vai desenhar 3 cartas na linha de cima de cartas e mais 3 cartas na linha de baixo. Eu vou salvar, eu vou voltar lá no Cardgame HTML e agora eu vou executar. Pronto, você viu agora que tem aí 3 espaços de cartas, não tem nenhuma carta desenhada ainda nela, mas agora quando você for lá no tutorial, você vai ver como é que faz para desenhar mesmo. Tem uma função lá para realmente desenhar as cartas. Aqui é só o espaço para colocar elas, não tem as cartas ainda aqui desenhadas. Bom, é isso, acho que já deu para entender bem. E